considerada uma energia limpa, pois não emite poluentes atmosféricos. Sua geração ocorre pela passagem da água em uma turbina que movimenta um gerador, o qual produz eletricidade. Existem condições ideais para a instalação de uma usina hidrelétrica, mas o essencial é ter água, muita abundância de água. Os rios também precisam ter elevado volume, caudalosos, onde há grande declividade do terreno. Isso permite que a água se movimente em velocidade e força, girando as turbinas em uma velocidade muito elevada. A água coloca as turbinas em ação, gerando energia mecânica e sai, terminando em um canal de descarga e pode ser até reaproveitada, através do qual ela é devolvida para o curso d'água e pode continuar sendo utilizada. Diretamente conectado à turbina está o gerador elétrico rotativo, que é também chamado de alternador, o que converte a energia mecânica recebida da turbina em energia elétrica. O desnível ideal, pelo menos, é de 20 metros de declividade, mas nessas condições, gente, a energia produzida é muito pequena. E em desníveis, entre o nível do reservatório de água e a represa, até o ponto de saída da água da turbina, que vai estar realmente muito mais abaixo, que seja mais ou menos assim de 1.800 metros de altura, a geração de energia pode ser superior a 3.000 megawatts. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela adota 3 classificações para usinas hidrelétricas. A primeira é a Central Geradora Hidrelétrica, a CGH. E existe também a segunda, que é a Pequena Central Hidrelétrica, a PCH. E tem a terceira, que é a Usina Hidrelétrica de Energia. Ela gera mais de 30 megawatts de potência instalada. A maior usina hidrelétrica brasileira é qual? Acertou, Itaipu. Possui uma média de 14.000 megawatts de potência. E para a instalação de uma usina hidrelétrica é necessário considerar se o local existia também uma demanda por energia, realmente, viu gente? Não é só simplesmente eu tenho as condições geomorfológicas e hidrológicas favoráveis, não, tá? Por isso, no Brasil, a maior concentração de usinas hidrelétricas que nós encontramos é na região centro-sul, exatamente a região onde nós temos essas condições geomorfológicas e hidrológicas e uma grande e expressiva população, a região sudeste, centro-oeste e a região sul, né? A bacia com maior aproveitamento instalado de geração de energia hidrelétrica no Brasil é a Bacia Platina. E dentro do território brasileiro, a Bacia Platina está dividida em 3. Bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai. Beleza? Lembrou aí? Só que aqui, gente, a maior bacia hidrográfica que realmente tem maior potencial energético, mas não está instalado, é a Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas. Ela é a maior potência energética hidrelétrica que a gente poderia aproveitar. Mas a gente não vai ter essa produção toda lá porque a população também não está concentrada nessa região. Então não justifica, né, construir um monte de usina hidrelétrica lá, né? E a bacia do Amazonas possui um potencial técnico de aproveitamento de energia hidrelétrica estimado, pode ser que tenha até mais, viu? Cerca de 260 gigawatts, dos quais 40,5% estão localizados no Brasil. Olha que beleza, hein? Os recursos financeiros, gente, para a gente construir uma obra de usina hidrelétrica é realmente muito elevado, eles são milionários. Assim, sempre é importante considerar o custo-benefício do empreendimento. Além disso, a construção de uma usina hidrelétrica é um processo muito demorado. Destaque para a China atualmente, que já é o maior produtor mundial de hidroeletricidade, seguida de quem? Brasil, Canadá e Estados Unidos. Esses 4 países são responsáveis por cerca de 50% da geração mundial de energia hidroelétrica. É muita coisa, né? Todas as ações antrópicas causam impactos ambientais e na construção de usinas hidrelétricas ocorrem alagamentos de áreas extensas e impactam diretamente os seres vivos que habitam nesses espaços, além, é claro, de riscos
de perdas de acervos arqueológicos, assim como aconteceu lá na usina de Três Gargantas. Muitos animais também ficam encurralados quando há o preenchimento do reservatório. É claro, né, gente? Existe sempre um resgate de animais, uma tentativa de mitigar as perdas da fauna do local. Principalmente espécies endêmicas, aquelas espécies que só existem naqueles espaços geográficos. Para piorar, gente, a matéria orgânica em decomposição, quando ela fica submersa nas represas das usinas hidrelétricas, consomem oxigênio. Esse processo é realizado por micro-organismos, como bactérias e fungos. Eles usam o oxigênio para quebrar a matéria orgânica em compostos mais simples, como água, dióxido de carbono e também nutrientes. O consumo de oxigênio pela matéria orgânica no processo de decomposição durante o represamento pode levar à hipóxia, que é insuficiente para sustentar a vida aquática. Para mitigar este problema, os empreendedores removem a matéria orgânica antes da inundação. Vão tentar tirar o máximo possível, tá? Não é só tirar a espécie endêmica, não. Eles vão tentar tirar o máximo. Também, gente, o lixo daquela cidade, às vezes ele tem um local que havia ocupação humana e tem lixo orgânico, plantas, animais, tudo que poderá, às vezes, morrer e no processo de decomposição consumir oxigênio. Eles também podem tentar, para aumentar os níveis de oxigênio, fazer um sistema de aeração da água. Há também um monitoramento constante, regular, da oxigenação da água, para ver se realmente existem sinais de hipóxia. E aqui estão alguns exemplos de condições ideais para a instalação de usina hidrelétrica. Primeira coisa, a gente tem que ter, fala aí, água, a gente já falou no início, rio com muito volume, caudaloso, com grande intensidade, rio perene, isso tudo já favorece. Segunda coisa, gente, vales encaixados, lugares onde há grande declividade, o desnível ali na região onde eles querem construir o barramento, vai favorecer a construção da represa. E isso vai fazer com que haja um armazenamento mais rápido da água. Às vezes o espelho d'água não necessariamente vai ser tão gigantesco, impactando o espaço geográfico. Quanto mais plano for o local, mais área será necessária para a construção do represamento, para que haja potência nessa usina hidrelétrica. Então, o ideal, quando você encontra um espaço geográfico com essas condições dos rios, você tendo também vales encaixados, isso é nota 10. O terceiro tópico é realmente sensível. As áreas com pouca população são menos propensas a sofrer os impactos ambientais, que vão ser significativos, vão mudar totalmente a paisagem do espaço geográfico habitado, do lugar conhecido, do lugar que tem valor para essas pessoas. E tem um estudo que foi publicado em 2020 pela Organização Mundial da Saúde. Ela descobriu que os idosos são os mais propensos a sofrerem com esse tipo de migração forçada. Porque é uma migração forçada. O local de hábito dele constante, teve sua vida, sua formação, o seu casamento, a sua casa, a casa dos seus pais, o cemitério, até mesmo isso, gente, até mesmo isso. Isso impacta negativamente e pode gerar um sofrimento agudo na população idosa. Essas condições de remoção de população podem gerar problemas de saúde física e mental. Em casos mais graves, pode causar até mesmo a morte prematura de idosos. Então vamos enumerar algumas vantagens. A água é uma fonte de energia renovável. Isso significa que ela não se esgota. Existe o ciclo hidrológico. E detalhe, a mesma água que pode passar por dentro de uma turbina em uma hidrelétrica a montante, ou seja, em direção à nascente, e que existam outras usinas hidrelétricas a jusante, essa mesma água ela pode passar de novo numa outra turbina e gerar energia de novo. Muito legal, né? Ela também é sustentável. A geração de energia hidrelétrica não emite gases poluentes causadores do efeito estufa. Isso contribui para a redução da ebulição global, né? Misericórdia, não é nem aquecimento global mais, agora é ebulição global, segundo Antônio Guterres.
Outra coisa muito boa da usina hidrelétrica é que ela é eficiente. A usina hidrelétrica ela é uma fonte de energia que pode gerar grandes quantidades e abastecer extensas regiões em áreas onde você tem rios perenes, caudalosos e traz segurança energética para o país. Risco de blackouts, isso é muito prejudicial para a economia dos países. Quarto tópico, a energia hidrelétrica ajuda a reduzir a dependência de combustíveis fósseis e contribui para a sustentabilidade, uma vez que sua energia é proveniente de uma força da velocidade e da pressão que a água exerce sobre uma determinada turbina. Lembre-se que, ao contrário da usina hidrelétrica, existem as termoelétricas, que a gente tem no Brasil também, mas são minorias. Para que elas funcionem, elas precisam de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, gás natural. Predominantemente, elas estão localizadas em números no mundo no hemisfério norte. E, infelizmente, há muitos rios perenes que já se mostraram comprometidos em alguns momentos, né? Nós tivemos no ano de 2022 o rio Yangtze, que é o rio azul. Ele reduziu muito a sua vazão, comprometeu grande parte da população da China e também a região nordeste da China, que pega parte da água do Rio Azul, né, para abastecer no grande projeto, que eu já fiz um vídeo, depois vocês podem ver, viu, gente? Que é o grande projeto da transposição das águas do Rio Azul para o Rio Amarelo, que é o Huanghe-hu. Ano passado, em 2022, nós tivemos uma seca muito prolongada nesse rio e causou-se estarrecimento de toda a população mundial deste rio perene que estava secando. Esse ano a gente está vendo uma outra coisa, né, gente? A região da bacia do Rio Amazonas, vários rios com elevada vazão estão muito abaixo do esperado em razão do El Niño, que é um fenômeno meteorológico que também tem um vídeo aí que eu deixei para vocês, vou deixar na descrição, vocês podem acessar e ver, ok? Eles também, todos esses dois fenômenos meteorológicos, como La Niña e El Niño, comprometem tanto em excesso ou em ausência de precipitação. Isso impacta diretamente a economia dos países, mas também a geração de energia, né? E quando isso acontece aqui no Brasil, quando há uma redução da quantidade de água disponível nos reservatórios de usinas hidrelétricas e a geração é comprometida, muitas vezes nós acionamos as centrais termoelétricas existentes no Brasil. E aí, gente, ninguém merece. Vai ficar muito mais caro para o consumidor final. Por quê? Porque eles utilizam combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural. Isso aí vai fazer um encarecimento significativo na conta de luz. Em resumo, gente, a usina hidrelétrica é uma energia limpa, boa. Se a gente tiver manutenção dos nossos recursos hídricos da forma que nós precisamos ter, elas vão durar por muito tempo, gerando energia e uma energia limpa, que não emite gases comprometedores do efeito estufa. Mas para que elas continuem a beneficiar o nosso país, é necessário que os índices de precipitação se mantenham normais.